Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A venerável e imemorial Missa Romana. A venerável e imemorial Missa Romana, incluindo seus ricos detalhes rituais, é teocêntrica, centrada e direcionada a Deus Todo-Poderoso. Ela dá glória constante ao Deus Trino, um sacrifício de adoração, ação de graças, propiciação e impetração, direcionado a Deus, tanto teológica quanto ritualmente. A venerável Missa Romana, missa tradicional, é a missa de sempre. É a missa que sempre foi oferecida pela Igreja Una, Santa e Católica. Assim, ela é a verdadeira e autêntica missa católica. Ela é a missa que foi transmitida pela tradição de Roma, a cidade consagrada pelo sangue de dois príncipes, os santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Ela é a obra-prima de 2000 anos da tradição, vida e culto católicos. Através da missa tradicional, podemos ser supremamente fiéis à nossa religião católica, isto é, fiéis exatamente à mesma, lei da fé, lex credendi, e exatamente a mesma lei da oração, lex orandi, que foram professadas por todos os nossos ancestrais na fé, remontando aos próprios apóstolos. A venerável Missa Romana, incluindo seus ricos detalhes, professa, manifesta e honra o inefável mistério que acontece. Jesus Cristo, o único sumo sacerdote, oferece a sua vida, através do ministério de seus sacerdotes, de maneira incruenta. Nosso Redentor volta a morrer por nós de maneira mística. A venerável Missa Romana, incluindo seus ricos detalhes rituais, professa, manifesta, reverencia e adora o inefável mistério que acontece. O corpo e sangue de Cristo, junto com sua alma e divindade, foram realmente presentes na transubstanciação, no momento da consagração. É dogma da fé católica que o culto de adoração, latria, deve ser dado a Cristo presente na Eucaristia. A venerável Missa Romana, incluindo seus ricos detalhes rituais, realiza esse culto de maneira perfeita. A venerável Missa Romana realça o fato de que a Santa Missa é o próprio sacrifício de Cristo, santo, perfeito e completo em cada aspecto, através do qual cada fiel honra a Deus de maneira nobre, confessando ao mesmo tempo o seu próprio nada e o supremo domínio que Deus tem sobre ele. A venerável Missa Romana é imutável. Ela se caracteriza por uma santa permanência e estabilidade. Ela é extremamente importante porque reflete a lex credendi, a fé, que não muda. Deus é imutável. As santas verdades da fé católica são imutáveis. A Sagrada Escritura é imutável. A Santa Missa é imutável. A Missa Romana clássica é universal. Ela nos une não somente a todos os católicos do mundo, em espaço, mas também a todos os nossos ancestrais católicos ao longo dos séculos, tempo, especialmente as multidões de santos, cujas almas foram nutridas e fortalecidas pela mesma liturgia celeste. O nosso rito antigo expressa a fé católica romana de maneira clara e completa, com beleza sublime e nobre precisão, como, por exemplo, os mistérios da Santíssima Trindade da Encarnação, a santidade e a grandeza de Deus Todo-Poderoso, o mistério da graça e a realidade do pecado, a veneração da Santíssima Virgem Maria, os anjos e os santos, a missa como sacrifício de Cristo oferecido ao Pai Eterno para a nossa salvação, o sacerdócio como uma perpetuação do próprio sacerdócio de Cristo, a natureza hierárquica da Igreja, morte, juízo, céu e inferno. A venerável Missa Romana professa, manifesta e exalta
os seguintes efeitos do santo sacrifício da missa. A Santíssima Trindade é adorada, honrada e glorificada. Jesus Cristo renova misticamente a sua morte na cruz. Jesus Cristo intercede pela Igreja. A Virgem Maria e os santos são honrados. A Igreja é auxiliada na batalha contra o demônio e em seu esforço para alcançar o céu. As santas almas são libertadas do purgatório. As orações da missa tradicional expressam, transmitem e exaltam a doutrina católica, como, por exemplo, o ensinamento católico sobre o inferno, o juízo divino, a ira de Deus, a punição pelo pecado, a maldade do pecado como o mal maior, o desapego do mundo, o purgatório, as almas dos falecidos, o reinado de Cristo na terra, a Igreja militante, o triunfo da fé católica, os males da heresia, cisma e erro, a conversão de não católicos, os méritos dos santos e os milagres. Devemos dedicar nossa vida e toda a nossa energia e forças na promoção dos maiores tesouros da Igreja, a sua liturgia e doutrina imemoriais. Não podemos ficar indiferentes em face a uma depreciação e abandono tão disseminado da fé católica. Ao tomar qualquer decisão para o futuro, devemos implorar a Deus que purifique nossas motivações para que possamos agir, em primeiríssimo lugar, por amor e fidelidade a Jesus Cristo e sua Santa Igreja, bem como pela salvação das almas. Como filhos leais da Santa Madre Igreja Católica, devemos estar 100% comprometidos em seguir, ensinar, promover e defender a sua missa tradicional, sagrada liturgia e as suas verdades inalteráveis, santa doutrina, ou seja, a sacralidade do matrimônio, a indissolubilidade do matrimônio, o grave pecado e o mal intrínseco dos atos homossexuais, a luta contra o aborto, eutanásia, ideologia de gênero, entre outros. A infalibilidade destes ensinamentos constantes da Igreja não pode ser contestada e muito menos alterados. É absolutamente vinculativo a todos os católicos e ponto final. Somente a fidelidade a Jesus Cristo e a sua amada Igreja trará felicidade e salvação às nossas pobres almas. Por isso, devemos seguir pura e simplesmente o ensinamento de sempre da Igreja Católica, sem alterações, sem concessões. A consciência de alguém nunca é o autor da verdade, mas, ao invés disso, a consciência da pessoa deve ser formada de acordo com os mandamentos de Deus e os ensinamentos da Igreja. A função específica do padre é oferecer o santo sacrifício da missa de forma perfeita e proclamar e ensinar a verdade. O papel dos fiéis é levar a verdade ensinada pelo sacerdote em seus sermãos para o mundo. Ocorrem-me à mente as palavras de nosso bem-aventurado Mestre quando disse: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque vossa recompensa será grande nos céus. Mateus 5, 10, 12. Portanto, não temamos as perseguições e as resistências. Defendamos essas verdades sem respeito humano e sem medo, pois, como dizia São João Bosco, diante da verdade não tenho medo de ninguém. O que é que ganha e fortalece almas para Cristo? A fidelidade a Jesus Cristo e a sua Igreja. Fidelidade ao Evangelho de Cristo e à sua verdade e aos seus ensinamentos. Porém, muitos estão cegos. Para a generalizada infiltração da heresia modernista em nossa amada Igreja. Por mais de um século, o Papa São Pio X alertara quando declarou sobre o modernismo teológico, dizendo: Não há parte alguma da doutrina católica que o modernismo deixe intocada, nenhuma que não combata para corromper.
Que perspicaz foi o nosso Santo Padre! Durante o período pós-conciliar, o pensamento modernista, como por exemplo, a fé deve ser atualizada e adaptada à evolução das circunstâncias do nosso tempo, infiltrou e corrompeu todos os aspectos do catolicismo. A missa latina tradicional ajudou-nos a assimilar a fé perene da Igreja Católica e, portanto, rejeitar a deformação modernista. Todos nós devemos lutar de nossa parte para recuperar e preservar não só a imemorial missa, mas também a nossa fé imemorial, que inclui um número incontável de componentes ou partes de nossa religião católica que foram removidos, desprezados, diluídos ou simplesmente eliminados para a Revolução Modernista, como, por exemplo, a filosofia escolástica, a doutrina extra ecclesiam nulla salus, fora da Igreja não há salvação, a doutrina sobre o reinado social de Jesus Cristo, a santidade e indissolubilidade do matrimônio, os métodos catequéticos e catecismos tradicionais, a formação tradicional de sacerdotes e religiosos, as procissões e devoções eucarísticas, a preparação adequada e devota para a recepção da Sagrada Comunhão e a ação de graças após a mesma, as visitas ao Santíssimo Sacramento, a confissão sincera e frequente, a oração da sexta-feira da Via Crucis, a devoção ao Sagrado Coração e ao Preciosíssimo Sangue de Jesus, a devoção aos Santíssimos Nomes de Jesus e Maria, a devoção à Bem-aventurada Virgem Maria, a recitação diária do Rosário, o uso piedoso do escapulário, o uso frequente de sal e água benta, o uso da luz de velas bentas, o devoto tanger dos sinos das igrejas, o uso piedoso de todos os sacramentais, a devoção aos anjos e aos santos, a veneração das relíquias de santos e mártires, a devoção às santas almas do purgatório, as orações matutinas e vespertinas, novenas e a reza do Ângelus 3 vezes ao dia, o exame de consciência noturno, a prática da oração mental, a meditação habitual das 4 últimas coisas, morte, juízo, céu e inferno, as várias orações preciosas, as penitências e mortificações corporais voluntárias, a fidelidade aos deveres de Estado, típico de cada um, dos leigos religiosos, a fidelidade no desenvolvimento das obras espirituais e materiais de caridade, a modéstia no falar, comportamento e vestido, por exemplo, o uso do véu pelas mulheres durante a missa e sempre durante a mesma, o uso de saias ou vestidos longos, as regras prudentes para proteger a castidade, namoro tradicional na presença de terceiros, como cuidado da moralidade em preparação para o casamento, etc. Uma das muitas maneiras concretas em que o oferecimento da missa tradicional afeta o nosso modo de entender o santo sacrifício da missa é dando-nos uma maior valorização da sua dimensão sobrenatural. Desde as orações que o sacerdote efetua ao investir-se para a Santa Missa, as orações ao pé do altar, o Salmo 25 no lavabo, para as orações sublimes que sussurram a palavra feita carne, como preparação para a Sagrada Comunhão, sua súplica pela purificação e pureza do corpo, pureza da alma e pureza do coração, é constante e ardente. Por que isso se realiza assim? Porque o sacerdote deve ser tão santo e tão puro? Porque ele está entrando em um lugar onde nenhum homem pode. Êxodos 3, 5, 6 e Atos dos Apóstolos 7, 32. Está entrando na terrível e esmagadora presença do Todo-Poderoso, eterno, infinito e santíssimo Deus. Temos sequer noção do que isso significa? Se assim for, não deveríamos jazer prostrados com o rosto por terra durante horas e horas? E, no entanto, isto é apenas o princípio. Os mistérios inefáveis do santo sacrifício da missa
são muitíssimos maiores do que qualquer coisa que o mundo nos possa oferecer. O sacerdote vai tocar aquele que nenhum homem pode tocar, o Santo de Deus. O sacerdote vai tocar o próprio Deus. Jesus Cristo, por meio do sacerdote, renovará e fará presente outra vez o seu sacrifício no Calvário. De que modo nós podemos chegar a entender, ou mesmo de conceber, a magnitude e grandeza destes mistérios inesgotáveis? Contemplando a dimensão sobrenatural do santo sacrifício da missa, São João Crisóstomo, doutor da Igreja, exclamava: Tu, homem, não esqueças em que companhia estás durante o solene sacrifício. Estás entre serafins e querubins, e entre outros espíritos gloriosos de alto escalão. Em meio à tempestade atual da crise de fé, é verdadeiramente nosso bendito Salvador quem está chamando para sermos verdadeiros homens de fé. A missa tradicional, portanto, não é uma aparência ou uma coisa do passado, mas é sim o pacto real. Mas para recuperá-lo na atual tempestade escura do modernismo e falso ecumenismo, andar sobre as águas e uma confiança absoluta nas promessas de nosso Senhor são necessárias. Tudo por Cristo e pela salvação das almas. Viva Cristo Rei! Quando a atemporal ex orandi, ex credente da Igreja for venerada, amada e vivida, os ventos cessarão e a ordem será restaurada na barca. Jesus Cristo no leme, através de seu vigário de Roma, Jesus Cristo obedecido e Jesus Cristo adorado. Não é de menor importância o que muitos belos elementos e detalhes rituais da missa latina tradicional assinalem esta ordem divina. Cristo no leme, Jesus Cristo obedecido, Jesus Cristo amado e adorado. Nunca antes as palavras introdutórias do ofício divino haviam tocado uma corda tão profunda da minha alma. Deus in auditorium meum intende, Domini ad adiuvantum me festina. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Nosso principal objetivo deve ser o de crescer em conhecimento, amor e reverência para com o santo sacrifício da missa. Para este fim, eu recomendo a leitura do livro O Tesouro Escondido, de São Leonardo de Porto Maurício. A missa é sagrada, divina, supremamente sacrossanta. É o eterno testamento do infinito amor de Cristo pelo homem pecador. A todos aqueles católicos que ainda não participam da missa tradicional, peço-lhes que conheçam a missa latina tradicional. Façam os sacrifícios necessários para participar da missa latina. Como podemos crescer em santidade? Em primeiro lugar e principalmente, nós crescemos em santidade pela graça de Deus, e a cruz de Cristo é a fonte de todas as graças. A cruz é o começo, o meio e o fim da missa latina tradicional. A cruz é o coração e o centro da missa tradicional. Ninguém poderá verdadeiramente crescer em santidade apartado da perene ex orandi, lex credendi da Igreja Católica. Não temos todas as respostas para a desorientação diabólica que envolve uma grande parte da Igreja. Deus, a Santíssima Virgem Maria e um Papa obediente podem resolver esta crise terrível. Finalmente, sempre que forem odiados, marginalizados, subestimados, ridicularizados, desprezados ou humilhados por sua fidelidade à missa latina tradicional e à imutável doutrina da Igreja, alegrem-se e regozijem-se. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Mateus 5:11. Se forem criticados, atacados ou os condenem, sofram essas injustiças com paciência e suportem com caridade. A presente crise da Igreja é em grande parte uma crise de santidade.
Peçamos a Deus a nossa santificação, peçamos a Ele que nos conceda um maior desejo e um maior amor à cruz. Peçamos a Ele que proíba a nós de nos vangloriarmos em outra coisa que não seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. E alegremo-nos, porque nos caminhos misteriosos da providência, a cruz sempre produz vida, santidade, graça e glória. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.